Boa tarde, crianças. Como vocês estão? Tô com muita saudade de vocês. Então, hoje, simulado de língua portuguesa, tá? Aqui tá dia 28/8, mas foi mudado, tá? O de vocês também tá com essa data, então vai ser sexta-feira, tá? Não vai ser no dia 28, tá bom? Você vai ler um poema. Leia o poema em voz alta e aprecie os sons das palavras. Tempestade. O vento vem vindo, veloz. Voam as folhas, gravetos, troncos. O trovão, troante, estoura na linha do horizonte. O chiado da chuva, o cheiro da chuva, a enxurrada, o riacho, a terra rachada. Depois, um azul aqui, outro ali, um sinal de paz. Um arco-íris se mostra e se desfaz. Silencia a sonora orquestra da natureza. José de Nicola, Entre Ecos e Outros Trechos. São Paulo, né? Editora Moderna, em 2012. Agora nós vamos começar a interpretação, né? Fique sabendo, um poema, ele é composto de versos e estrofes. Verso é cada uma das linhas do poema. Então, aqui, ó, é uma linha, outra linha, então isso daqui se chama verso. Então, essa estrofe tem 2 versos, tá? E a estrofe, ele é um conjunto de versos. Então, essas duas estrofes, essa estrofe tem 2 versos, tá? Então, o poema seleciona palavras e formas que revelam ao leitor seu modo de ver e sentir o mundo. Compreendendo o poema. Número 1. Quantos versos e quantas estrofes tem esse poema? Então, vocês vão voltar. Então, quantos versos tem o poema, tá? Vocês vão contar os versos e depois vocês vão contar as estrofes, tá bom? Número 2. Leia alguns fenômenos que ocorrem em uma tempestade e depois dela. Ventania, trovoada, enchente, calmaria. Numere as estrofes do poema de acordo com esses fenômenos. Então, silencia a sonora orquestra da natureza, tá? Então, que número que vocês acham que vem aqui? É a ventania? É a trovoada? É a enchente? Ou é a calmaria? Então, vocês vão pôr o número que vocês acham que é aqui. Letrinha B. A enxurrada, o riacho, a terra rachada. O que provoca isso daqui? É uma ventania que provoca a enxurrada, o riacho, a terra rachada? É a trovoada? É a enchente? É a calmaria? Então, vocês vão encaixar os números das alternativas, aqui nas alternativas, tá? Letra C. O vento vem vindo veloz. D. Voam folhas, gravetos, troncos. Letra E. O trovão, troante, estoura na linha do horizonte. Leia o texto. Por que as nuvens de chuva são escuras? Há nuvens que são brancas como algodão. Ao avistá-las no céu, ninguém se preocupa em pegar o guarda-chuva. Já as nuvens que nos avisam que devemos sair prevenidos são as escuras. Mas por que será que elas têm essa característica? Então, as nuvens de tempestade são escuras simplesmente porque a luz solar não consegue atravessá-las, chamadas de cúmulo nimbo. Elas atingem até 15 quilômetros de diâmetro e ficam a mais ou menos 1.000 metros do chão. A luz solar, quando bate em nuvens desse tipo, acaba sendo refletida em grande parte de volta para o espaço. Quem promove essa reflexão da luz são as pedrinhas de gelo e as gotas de água que formam as nuvens, cumulonimbo. É verdade que uma parte da luz até passa para as camadas mais internas dessas nuvens. Só que, como a nuvem é muito espessa, a luz vai se extinguindo e fica escuro na base delas, ou seja, na sua parte inferior, que é o que avistamos da superfície da Terra.
As nuvens brancas são mais finas do que as nuvens de tempestade, por isso é que elas não são escuras. Sabemos que a luz se espalha por todas as direções à medida que penetra na nuvem, que também é formada por gotas d'água e por gelo. Só que como as nuvens brancas não são tão espessas, menos luz é perdida no caminho, sobrando mais para emergir na base da nuvem. Por isso, as vemos clarinhas. Exercício 3. O texto, por que as nuvens de chuva são escuras, tem a função de contar uma história sobre as nuvens de chuva, divulgar um fato sobre as nuvens de chuva ou divulgar a respeito das estações do ano. O que vocês acham? O que é correto aqui, né? 4. Marque verdadeiro ou falso para as afirmações. As nuvens de tempestade são escuras simplesmente porque a luz solar não consegue atravessá-las? Então, o que vocês acham? É verdadeiro ou falso? As nuvens brancas são mais grossas do que as nuvens de tempestade? São mais grossas? O que vocês acham? É verdadeiro ou falso? Número 5. Segundo a autora, as nuvens brancas não são escuras por quê? Então, A, porque são maiores que as nuvens de tempestade. B, são mais finas que as nuvens de tempestade. C, são mais espessas que as nuvens de tempestade. O que vocês acham? Por que as nuvens brancas não são mais escuras? Tá? Então, vocês vão ler e achar a alternativa correta. C, na frase, já as nuvens que nos avisam que devemos sair prevenidos, elas são escuras. O termo destacado poderia ser substituído por, então essa palavrinha aqui, ó, prevenidos. Nós podemos substituir por qual dessas palavrinhas que tem o mesmo significado, tá? Letra A, precavidos. B, preocupados. C, predisposto. Então, vocês vão ter que descobrir qual é a palavrinha correta que tem o mesmo significado de prevenidos, tá? 7. No último parágrafo, que também é formada por gotas d'água e por gelo, a autora refere-se. Ela está falando da nuvem, ela está falando a luz, a nuvem ou a tempestade. Do que ela está falando? Que também é formada por gotas d'água e por gelo, tá? Número 8. Leia o poema abaixo com atenção e complete as palavras em destaque com as letras M ou N. A história da banana, Lalau e Laura Beatriz. Era uma vez uma banana pirada que não queria ficar no cacho o dia todo, pendurada. Eu acho que vou para a floresta para não virar bananada. Vivia reclamando a banana enfesada. Tá faltando alguma coisa aqui, né? Um dia fugiu a banana, pula pra tudo que é lado. Se ligar pra nada, pulou, ficou toda suada. Vou tirar a casca e ficar pelada. Assim pensou a banana enjoada. Tirou. Ficou tão braquinha, tão gostosa que acabou rainha da macacada. Então, vocês perceberam que tá faltando alguma coisa, né? Então, você achou o poema divertido? Que parte mais gostou? Então, vocês podem refazer a leitura, tá? Como você imagina esta banana? Quantos versos tem esse poema? Quantas estrofes? O que você entendeu da expressão rainha da macacada? Então, vocês vão colocar o que vocês entenderam. Por que ela se tornou rainha da macacada, né? Então, número 9. Complete as lacunas do texto abaixo com M ou N e depois realize novamente a leitura. Então, aqui vocês vão completar com a letrinha M ou N e depois vão realizar novamente a leitura, tá? Então, o sujeito entra numa loja e dá de cara com um enorme cartaz. Cuidado com o cão, preocupado. Ele faz as suas compras sempre.
atento para alguma surpresa, quando na saída encontra um cãozinho minúsculo que cabia na palma da mão. Esse é o cachorrinho com que é preciso tomar cuidado. Exatamente, mas esse cãozinho não tem nada de perigo. Realmente não tem. Então, que maluquice é essa de colocar esse cartaz? É porque antes todo mundo pisava no pobrezinho. Então, vocês viram que sem a letrinha aqui fica mais difícil para fazer a leitura, né? Então, vocês vão completar com a letrinha M ou N. Não pode esquecer quando que nós usamos a letrinha M, tá? É antes de duas letrinhas. Quais são essas letrinhas? São as letrinhas P e B, tá? Que nós vamos usar a letrinha M e no final de algumas palavras, tá? E a letrinha N, tá? Quando que nós usamos a letrinha N? Junto com todas as outras sílabas que não tenham nem P e nem B antes da palavrinha da letrinha N, tá? Você já ouviu falar da autora e ilustradora Eva Furnari? Ela escreveu vários livros divertidos com rimas. Um deles se chama Não Confunda. Conheça um trechinho dele abaixo. Não confunda gorila gigante com mochila chocante. Não confunda velhota nariguda com gaivota bigoduda. Não confunda feioso amarelado com medroso esverdeado. Não confunda picolé salgado com jacaré mimado. Não confunda careca banguela com cueca amarela, tá? Então, o livro nos ensina de maneira divertida que algumas palavras terminam parecidas, então elas rimam, né? Mas nem por isso devemos confundi-las. Abaixo você encontrará várias figuras de animais, pensando em rimas para estes nomes e na historinha que você acabou de ler. Complete a atividade seguindo o exemplo. Anote as palavras que rimam no seu caderno e escreva nos respectivos espaços abaixo. Então, macaco rima com o quê? Né? Jacaré rima com que palavrinha? Pavão, né? Camelo, pato, né? Carneiro, tá? Então, vocês vão descobrir a palavrinha, a figura e completar com a palavrinha, tá certo? Deixa eu só voltar aqui no texto para... Ó, aqui no texto eu esqueci de frisar para vocês, né? Então, vocês vão completar aqui as palavrinhas também com M ou com N, tá? Então, pendurada, enfesada, pulando, sem, assim, pensou, enjoada, branquinha. E aí vocês vão completar quando que eu devo usar o M e quando que eu devo usar o N, tá? Não pode esquecer das regrinhas, tá bom? Então, bom simulado a todos. 1, 2, 3.